boa tarde, tudo bem? Estamos aqui gravando a aula 5 que trata sobre duplicata. Então hoje a gente vai falar sobre o quarto tipo de títulos de crédito, né? Primeiro foi letra de câmbio, depois foi nota promissória, depois foi cheque e agora o último dos 4 títulos executivos, que é a figura da duplicata aula 5. Então, partindo aqui da apresentação da ementa para vocês, a parte intelectual da aula está baseada no livro do Marlon Tomasetti, capítulo número 17. Então, tudo que a gente for tratar aqui nessa aula de hoje está baseado intelectualmente na obra do professor Marlon Tomasetti, capítulo 17. Seria bem importante se vocês pudessem fazer uma leitura deste capítulo para complementação. Bom, duplicata, vamos começar do conceito, né? Primeiro, travessão, título de crédito emitido com base na fatura. Então, meu aluno, a primeira coisa que você precisa anotar aí é que a duplicata, ela é um título de crédito, a gente já falou isso, e que para ela ser emitida tem que haver previamente uma negociação, uma compra e venda ou uma prestação de serviço. Essa compra e venda que a gente doutrinariamente acabava chamando aí de compra e venda mercantil ou prestação de serviço, tem que haver a emissão de uma fatura ou, se ficar mais fácil para você pensar, a emissão de uma nota fiscal. Então, para fazer a duplicata é necessário ter previamente uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço, diferentemente lá da letra de câmbio, da nota promissória e do cheque. Então isso aqui é um requisito da duplicata. Segundo travessão, eu anotei para você, documentar um crédito originário de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviço. É o que a gente acabou de falar. Ordem de pagamento. Então anota aí no seu cadernão que a duplicata é uma ordem de pagamento, assim como a letra de câmbio e como o cheque. A nota promissória era uma promessa de pagamento. Então, se a gente pudesse traçar um liame entre esses 4 títulos de crédito, o liame comum, pelo menos aqui a A3, seria o que? A questão da ordem de pagamento, que é referente à nota promissória, referente ao cheque e referente à duplicata. Anota isso aí no seu cadernão, que vai ser importante para a gente. Olha aí o que eu anotei ali, assemelha-se à letra de câmbio, porém o emitente e o beneficiário são a mesma pessoa. Na letra de câmbio nós tínhamos três partes, não sei se vocês estão lembrados: o emitente, o sacador e o beneficiário. Estão lembrados? Aqui na duplicata nós vamos ter o credor, que é o emitente, quem está fazendo a emissão, nós vamos ter o devedor, que é o sacado. E quer dizer, se eu entreguei uma mercadoria, se eu fiz uma prestação de serviço, evidentemente que o credor sou eu. Então, o emitente e o beneficiário, no caso da duplicata, são a mesma pessoa. Então, aqui a gente vai ter apenas duas partes nesse título de crédito, mantendo a questão lá da letra de câmbio, que possui 3 partes. Então, até aqui tudo bem. Eu me lembro que eu disse também lá na aula 1 que títulos de crédito, todas as pessoas têm dificuldade porque a gente quer trazer preconceitos do direito civil aqui para o título de crédito. E não é bem assim. Quando eu digo que não é bem assim, quando você ouvir alguém falando de título de crédito, prova nossa aí da faculdade ou prova da OAB, você tem que se lembrar: poxa vida, títulos de crédito têm leis específicas. Então, a primeira vez que foi tratado no Brasil foi lá no nosso primeiro código, de 1850. Depois, o decreto 2044 de 2008 tentou fazer essa regulamentação dos títulos de crédito no Brasil. Deu mais ou menos certo, não deu muito certo. 1930, LUG, né, Lei Uniforme de Genebra, lá na Convenção Internacional, que daí o Brasil é signatário, e ficou acertado que naquelas situações em que o Brasil concordasse com a lei uniforme, isso de maneira interna, direito interno, né, ele seria signatário 100%. E naquelas condições de que ele não concordasse 100%,
ele iria fazer legislação ou leis específicas. Aqui no caso da duplicata, aplica-se de forma supletiva também a lei uniforme, só que a gente tem legislação própria. Então a gente tem a Lei 57474 de 1968. Então não tem como você sair falando bobagens aí sem duplicata, sem olhar a lei. Na nossa prova você pode usar o vade-mecum. Então eu recomendo que você, assistindo aqui a nossa aula gravada, você dê uma olhada ali na Lei 5474/68 para ver se condiz, faça uma leitura previamente para chegar no dia da prova já com os seus artigos aí pré-anotados e que só tirar de letra as questõezinhas que a gente vai aplicar ali em vocês. Combinado? Seguindo aqui, ó, o item número 2, parece que é simplório, realmente eu concordo que é muito simplório, mas é o processo de emissão de uma duplicata. O processo de emissão de uma duplicata, ele começa num contrato ou de compra e venda mercantil ou num contrato de prestação de serviço, como eu disse. O próximo passo seria a emissão da fatura, ou se você quiser entender como nota fiscal. Então precisa, é indispensável a fatura ou nota fiscal, e só depois disso é possível você fazer a emissão da duplicata, sendo ela ou duplicata de compra e venda mercantil ou uma duplicata de prestação de serviço. Calma que primeiro a gente vai tratar tudo sobre a duplicata de compra e venda mercantil, para daqui a pouquinho, lá numa segunda parte da aula, eu vou tratar da duplicata de prestação de serviço. Joinha? Então, seguindo aqui, ó, requisitos, né, prof? Como é que nós vamos estudar duplicata se a gente não sabe os requisitos? Olha, desde a aula lá que eu estou falando de letra de câmbio, eu digo para vocês, requisitos são requisitos essenciais. E agora aqui, a gente tem um pouquinho, né, temos mais requisitos do que acontece lá na letra de câmbio, na nota promissória e no cheque. Na duplicata nós temos 11 requisitos considerados essenciais. Mas você, meu aluno, que já assistiu às outras aulas, você não vai se incomodar, você não vai se fragilizar com essa questão de ter 11 elementos. Primeiro porque está lá no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei das Duplicatas, é 5474/68. E olha qual é o primeiro requisito, não tem como errarmos, concorda? O primeiro requisito é a denominação no título escrito duplicata. Então, já fazendo uma revisão, aí um bate-bola com o que a gente já conversou, também é requisito essencial para letras de câmbio, também é requisito essencial para a nota promissória e também é requisito essencial para o cheque. Tem como errar? Não tem como errar, né, professor? Segundo requisito essencial para uma duplicata, data de sua emissão. Por que a gente precisa colocar no título a data da emissão? Eu perguntei isso outro dia em sala, o pessoal me respondeu que era para verificar o vencimento. Também, mas na verdade a gente quer verificar se na data ali da emissão daquele título, se o emitente tinha capacidade jurídica. Essa seria a intenção da data da emissão. Posteriormente a essa intenção, evidentemente, verificar aí a questão do vencimento. Então, fiquem com essas duas ideias quanto à data da emissão, que você não vai errar. Aqui agora aparecem dois requisitos que são novos para aquilo que a gente estava acostumado a falar de cheque, letra de câmbio e nota promissória. Aparece o número da ordem e o número da fatura. São duas numerações que vão estar vinculadas à fatura ou à nota fiscal e à própria duplicata em si. Então, eu preciso vincular esse título de crédito a uma compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços. Então, não é um título de crédito que eu possa emitir por minha bela vontade. Eu preciso ter previamente um negócio mercantil, seja de compra e venda, ou seja, uma prestação de serviço. Então, anote aí no seu cadernão para que você não erre na nossa prova. A data certa do vencimento ou a declaração de a duplicata ser à vista. Mais para frente eu vou estar dizendo para vocês que a duplicata não admite aquele tipo de vencimento que era possível lá na letra de câmbio. Eu colocar que a duplicata vence, por exemplo, 30 dias após o aceite. Não é possível. Aqui na duplicata, é só você se colocar na condição de emitente que você vai entender o raciocínio um pouco melhor. Se eu vendi e entreguei um produto, evidentemente que eu quero receber.
Então aqui a data do vencimento pode ser à vista. Opa, ótimo, adoro receber as coisas à vista. Ou também pode ser a prazo. E sendo a prazo, eu vou colocar uma data certa. Então hoje é dia 31/3, né? Não tem 31/4, mas tem dia 30/4, 30 dias. Pode ser 30, 60 e 90. Tem que ter a data especificada. Não posso vincular essa data a outro elemento aí do título, entendeu? Nome e domicílio das partes. Dúvidas nisso, né? Eu sou o credor, eu vou colocar todo o meu endereço, meu CPF, tudo bonitinho. E do devedor, que é o sacado, pelo amor de Deus, eu tenho super interesse em ter o nome completo, ter o CPF, ter o domicílio, o endereço onde eu possa encontrá-lo, concorda? Então isso aqui a gente também, nós não vamos esquecer não. Importância a pagar em algarismos e por extenso. A gente também tem esse requisito no cheque, também temos esse requisito na nota promissória e também temos esse requisito na letra de câmbio, né? Praça do pagamento. Vejam, se eu sou credor, vocês acham que eu não quero colocar onde é que eu vou receber? Claro que eu quero, sou eu que estou emitindo esse documento, essa duplicata. Então, cuidado, que a praça de pagamento é muito importante. Hoje eu estou em Maringá. Imagine se eu emitisse uma duplicata com praça para pagamento em Londrina. Eu ia ter que me deslocar até lá para fazer o recebimento. Então, talvez não fosse muito interessante. Então, cuidado com isso, que a praça de pagamento é bem importante e meu aluno não vai esquecer, vai colocar em todos os títulos. Nós não vamos ficar querendo cair em exceção ou tal. Nós vamos na regra geral certinho. Praça de pagamento, nós vamos indicar. Cláusula à ordem é aquela cláusula que possibilita o endosso, possibilita a transmissão do título. Isso aqui a gente também tinha no cheque, a gente também tinha na nota promissória e a gente também tinha na letra de câmbio. Então até agora nada demais. O terceiro travessão aqui, embora ali está escrito mais palavras, eu já vou direto ao ponto. É o aceite pelo sacado. Vocês estão lembrados do que é aceite? Aceite é concordância em pagamento. O aceite é obrigatório em todos os títulos de crédito, vai ter essa assertiva lá na prova. Não. O aceite é necessário na letra de câmbio? Para a existência, não. Você pode fazer uma letra de câmbio, emite lá contra o sacado e ele não deu aceite. Não quer dizer que a sua letra de câmbio é nula, concorda? Quer dizer, vai ter outros efeitos, vencimento antecipado, vou poder cobrar obrigados como avalista, endossante e uma série de outras coisas. Mas a letra de câmbio existe mesmo sem o aceite. A nota promissória, que só tem devedor e credor, não tem por que ter aceite, concorda? O cheque também não tem como ter aceite, porque o sacado é o próprio banco, né, instituição financeira, então não tem como ter aceite de um cheque. Agora aqui a duplicata, nós estamos dizendo que é um título de crédito aqui do comércio, não é, ou da prestação de serviço. Então é de suma importância eu fazer essa emissão desse título de crédito e colher ali, buscar do meu sacado o aceite para pagamento. Prof, e se ele não quiser dar o aceite? Calma que a gente tem um tópico próprio para isso. Por enquanto é requisito. E eu já quero deixar mais ou menos acertado aqui com vocês de que o aceite, né, cuidado com isso que eu estou falando agora, que o aceite é praticamente obrigatório nas duplicadas. Prof, por que você está dizendo que é praticamente? Porque, regra geral, ele será obrigatório. A lei vai nos dizer lá no artigo 8º e no artigo 21 em quais hipóteses nós podemos recusar o aceite. Mas calma, segura aí um pouquinho que já eu chego lá. E o último requisito, considerado requisito essencial, a assinatura do emitente, né? Evidentemente, se eu quero conferir se ele tem capacidade através da data da emissão, claro que eu quero vinculá-lo aqui ao título através da sua assinatura. Então aqui não tem como você errar. Você vai tirar de letra e vai acertar lá na nossa prova e na prova da OAB daqui a 5 semestres, né? Olha só, fiz o print aí de uma duplicata daquelas que o pessoal emite, então se você der uma olhadinha nela ali, ó, você não tem lugar específico para colocar cada um daqueles requisitos. Eu só sugiro que você entenda todos eles, lembre-se que é 11 e vai colocando aí no título. Professor, será que o senhor vai pedir uma duplicata na prova? Bem possível. Eu já pedi até para fazer em sala de aula, fiz com vocês, então é possível. Então a duplicata tem que ter o credor com o nome completo e endereço, CPF.
o devedor também, praça para pagamento, data da emissão, valor em algarismo por extenso, número do título, que vai estar vinculado ali à questão da fatura, data da emissão e data do vencimento. Dá para errar? Aluno meu não erra. Número 4 da nossa aula, aceite. O que eu preciso saber do aceite com relação à nota promissória? Aqui é um grande diferencial e é muito importante, porque o aceite ele só é necessário lá na letra de câmbio, né, que eu digo, só existe aceite na letra de câmbio, e agora aqui na duplicata. Vamos ver o que seria esse aceite aqui nas duplicatas? Primeiro, travessão. Não se exige para existência e validade do título a assinatura do comprador, ou seja, do sacado. Espera lá, professor, o senhor está dizendo que não se exige para existência e validade da duplicata o aceite? É isso mesmo que eu estou dizendo, né? Ah, mas a pessoa não pegou o produto, a pessoa não recebeu uma prestação de serviço? Calma que a gente vai verificar as consequências desse não aceite. Por enquanto, eu estou dizendo para vocês que a duplicata ela vai continuar existindo independente do aceite. Professor, mas o senhor disse que é praticamente obrigatório. Eu estou dizendo que para o comprador, a pessoa que retirou a mercadoria ou recebeu a prestação de serviço, para eu poder obrigá-lo, eu preciso do aceite dele. Isso é regra geral. Aí nós vamos ver as situações em que quando esse cara se recusa a dar o aceite, concorda? Se comprometer com o pagamento, a lei da duplicata trouxe aqui mecanismos, né, jurídicos para que a gente pudesse vincular esse cara. Espera lá que já chego lá. Como é que eu faço para dar o aceite nesses títulos de crédito? Gente, pelo princípio da cartularidade, literalidade, todas as declarações cambiais a gente quer pôr no próprio título. Então, se eu vou aceitar aqui pagar uma duplicata, onde que eu vou pôr o meu aceite? No próprio título. Prof, como? Assinando. Posso assinar em qualquer lugar? Olha, o lugar você até pode. Agora, qual é a recomendação que eu faço para você? Indique que essa aqui é a assinatura que é do sacado, que é o aceite. Porque a gente pode ter endosso e a gente pode ter aval. Então, cuidado, aluno meu sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Então, a gente não joga lá de qualquer forma a assinatura dizendo, ó, esse aqui é o aceite. Não, senhor. A gente identifica. Essa aqui é a assinatura do sacado, que é o aceite. Não, prof, isso aqui é o endosso. Beleza, eu escrevo lá que é endosso. Não. Isso aqui é aval. Eu vou escrever que isso aqui é aval. O terceiro travessão, eu tento mostrar para vocês, olha, diferente da letra de câmbio, então aqui é uma transformação da obrigação contratual. Por que obrigação contratual? Se eu comprei alguma coisa, é um contrato de compra e venda ali de um determinado bem, um determinado objeto. Se é uma prestação de serviço, era um determinado contrato de prestação de serviço. Aqui é uma transformação desse tipo de obrigação contratual em uma obrigação cambial, é um título de crédito, que é ótimo, tem executoriedade, lembram-se? Disse ser obrigatório, mas só pode ser recusado o aceite nas situações legais, nas hipóteses legais que a gente vai ver, acho que na sequência, artigo 8º e artigo 21 da 5474 de 1968. Eu recomendo, falo mais uma vez, dê uma olhadinha nessa lei, faça suas anotações, porque na prova da OAB, com certeza vai ter questões de duplicata. Olha lá, 4.1, vamos verificar quais são os efeitos, o que acontece com a recusa do aceite? Vamos? Então lá, primeiro travessão, que é uma explicação geral. Ó. Poderá ser recusado no caso de problemas da execução do contrato, cujo crédito é o documento pelo título. Então aqui é uma explicação geral dizendo para vocês de que se houver problema no contrato de compra e venda, né, ali de mercadorias, ou na mercadoria a gente vai ter os requisitos legais, ou da prestação de serviço, a lei traz as situações em que o sacado, o devedor, vai dizer não, eu não vou dar o aceite não, porque ó, tem isso. Vamos ver? Artigo 8º da lei das duplicatas. Aqui ele vai tratar, no artigo 8º, ele vai tratar da compra e venda mercantil. Então olha lá o que ele vai estar dizendo. Avarias nas mercadorias ou não recebimento delas, quando não expedidas ou não entregues por conta e risco do sacado. Então vejam bem, se eu não recebi
a mercadoria, ou se ela chegou avariada, ou era por conta dele mesmo que deveria ter sido resolvida e não foi, eu posso recusar a me comprometer com o aceite, porque eu tenho problemas aqui no contrato. Então, cuidado, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, diferenças de quantidade e qualidade. Então, eu comprei um produto e veio outro. Comprei um produto de uma determinada qualidade e veio com qualidade muito inferior. Não vou me comprometer, não. Quem disse eu não concordo com essa duplicata? Não vou pagar. Eu quero que resolva primeiro. Então, a lei diz que eu posso recusar o aceite. E a terceira possibilidade aqui de compra e venda mercantil seria a divergência de prazos ou de preço. Poxa vida, eu combinei a duplicata para vencer com 30 e 60. Você me mandou com 15 e 45. Não concordo. Não vou dar o aceite. A lei me permite eu fazer isso. Então, divergência no prazo ou até divergência no preço. Espera lá, amigão. Eu combinei em pagar R$500. Você mandou uma duplicata aqui de 750. Não é esse o combinado. Então, a lei me autoriza a falar, não vou dar o aceite, não. Então, isso aqui, o artigo 8º é relacionado com produtos, compra e venda mercantil. O 21, que é o próximo slide, ele seria as mesmas hipóteses da compra e venda mercantil, porém com adaptação para a prestação de serviço. Olha lá, primeiro travessão, não correspondência entre o serviço prestado e o serviço contratado. Pô, te contratei para fazer um serviço, você fez outro, agora mandou duplicado aqui? Não vou aceitar, não. Vícios ou defeitos de qualidade do serviço prestado. Você até prestou o serviço, mas o serviço está cheio de problema. Não vou dar o aceite, porque o aceite, gente, é compromisso, é pagamento, né? Comprometimento a pagamento. Então, eu posso recusar a dar o aceite. E divergência no prazo ou no preço. Eu combinei que você ia fazer em determinado prazo, você não fez. Combinei um determinado preço e você não cumpriu. Então, eu posso recusar a me comprometer por minha assinatura aqui no título, não vou pôr não. Então, essas são as hipóteses legais que a lei das duplicatas autoriza ao sacado não outorgar o aceite no título. Vamos analisar agora os tipos de aceite que existe? Vamos? Poxa vida, prof, mas lá na letra de câmbio você nem discutiu os tipos de aceite. É porque lá, a regra geral, a gente vai ficar só num tipo de aceite, o aceite ordinário, que é aquele que a pessoa faz a assinatura ali no próprio título. Isso aqui a gente não tem erro. Vamos aqui pensar no aceite das duplicatas. Primeira possibilidade é aquela possibilidade a mais esperada, a melhor de todas. Aquela que você emite o título, manda para o sacado e o sacado assina. A gente chama isso de aceite ordinário. Esse é o melhor de todos, esse o credor deita e dorme. Ok? Não tem erro. A segunda questão que envolve o tipo de aceite é o aceite relacionado com a remessa, com a retenção e com a devolução. O que é isso? Poxa vida, você efetuou a compra aqui no meu estabelecimento. Quanto tempo eu tenho para emitir a duplicata? Regra geral, ou pela lei, ali, artigo 6º, parágrafo 1º, em 30 dias eu tenho que fazer essa emissão e tenho que mandar para você. Então, eu mandando essa duplicata em até 30 dias, você tem que, regra geral, assinar ela para mim e devolver. Posso mandar aí por meio de uma instituição financeira, nesse prazo de 30 dias, ou posso mandar por alguém que presta esse serviço para mim, ou alguma coisa parecida, que daí o prazo cai um pouquinho, que é o prazo de 10 dias. Então, a partir do momento que o sacado ele é apresentado a duplicata a ele tem que fazer a devolução no prazo máximo de 10 dias. Então, cuidado que, diferente lá da letra de câmbio, da nota promissória, que o sacado deveria devolver em 24 horas, aqui ele pode ficar com a duplicata pelo prazo de 10 dias, ou seja, ele tem que fazer essa devolução, mas ele tem um prazo um pouquinho aqui diferente do que a letra de câmbio e nota promissória. Se a apresentação for por meio de instituição financeira, então estou mandando por via bancária, olha o que acontece. O sacado, o devedor, ele pode reter essa duplicata. Então, mandei essa duplicata que vence lá no dia 30 de abril de 2022, eu posso reter, eu sou sacado, eu sou o devedor, eu posso reter ela até a data do vencimento, mas espera lá. Se eu reter esse documento aqui no banco aqui, que eu devo pagar no dia 30 de abril, você que é o meu credor, você está sem nada na mão, concorda? Então, olha o que o artigo 7º, parágrafo 1º, veio e resguardou aqui o credor.
Se o sacado resolver reter a duplicata enviada pela rede bancária até a data do vencimento, não há problema, desde que ele faça uma comunicação para o devedor, aliás, para o credor, né, o sacado, que é o devedor, faz uma emissão ao credor, que é o emitente, que ele vai fazer o quê? Que ele vai reter a data do pagamento. Daí essa declaração, ela tem força do quê? É um aceite tácito, né? Por que você vai reter? Estou imaginando que você vai pagar, né? Aceite presumido. O que é a presunção do aceite? Apresentação do comprovante da mercadoria com o protesto por falta de aceite ou por falta de pagamento. Quando eu junto essas duas coisas, a gente poderia chamar isso aí de aceite presumido. Aí eu vou tomar as providências legais, né? Vou executar, vou cobrar, aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Aceite por comunicação é essa comunicação que eu acabei de falar, de quando você envia duplicata para o sacado pela rede bancária, ele resolve reter. E daí quando ele vai fazer essa retenção, ele tem que mandar um comunicado para você que eu vou segurar aqui essa duplicata. E daí esse comunicado, ele cumpre os efeitos do que? Do aceite. Só é possível fazer esse aceite por comunicação naqueles casos de retenção do título. Então cuidado, que é simplório, meu aluno não vai errar. Endosso, número 5 da aula, né? Prof, o que o senhor vai falar de endosso? Primeira coisa, endosso é transmissão de título de crédito. Vamos fazer um bate-bola? Qual a diferença de endosso e cessão de crédito? O endosso é do direito cambiário, né? Transmissão do direito cambiário. Vincula o endossante, quem está passando para frente, né? A cessão de crédito é do direito civil. Você cede o título, cede tudo, não tem mais vinculação com o cedente. Isso aí você precisa saber, porque a OAB e eu adoramos fazer esse tipo de pergunta para você. Então, nas duplicatas, que é o que a gente está falando agora, a cláusula ordem é obrigatória. Então, toda duplicata poderá ser transferida pelo meio de endosso. A gente vai aplicar o regime geral lá das letras de câmbio. E aproveitei lembrar você o endosso aqui dos mortos, né? É verdade? Mentira, né, professor? Ele fica gravando e falando besteira. O endosso póstumo, né? O endosso póstumo é aquele endosso depois da data ali do vencimento, ali, depois do protesto do título. Ele só produz efeitos quanto à cessão de crédito, né? Os coobrigados anteriores não vão ter mais responsabilidade para esse endossatário aqui que está recebendo, porque ele vai receber como cessão de crédito. Isso aqui é bem simples. Eu acho até meio difícil você estar fazendo o endosso póstumo, mas se fizer, somente com efeitos de cessão de crédito. Na cessão de crédito, quem ficou para trás não tem mais nenhuma obrigação. Cuidado com isso, porque eu dei uma olhadinha em umas questões da OAB, que eles escrevem exatamente isso e perguntam: olha, é verdade que na questão do endosso póstumo não tem mais ação cambial contra os endossantes? É verdade, concorda? Se for endosso póstumo, só tem efeito como cessão de crédito. Na cessão de crédito, como é que eu vou buscar a responsabilidade de endossantes anteriores? Não tem como. Então, durma com esse barulho. Aval. O que é aval mesmo? Aqui é uma situação que eu pedi para vocês em sala de aula desenhar até uma caveira do lado do aval, né? Prof, por que desenhar uma caveira? Aval quer dizer devedor, é garantidor, ele garante a mesma obrigação. Se o devedor principal não pagar, ele paga. Aqui nas duplicatas nós temos uma situação pior do que todas. A obrigação de quem avaliza é uma obrigação autônoma. O que quer dizer obrigação autônoma? Significa que mesmo que a obrigação principal seja considerada nula, o aval permanece. Então você, meu aluno, desenha uma caveira aí do lado do aval e tenta lembrar. Poxa, se tem uma caveira é porque aqui o troço é sério. Então, mesmo que a duplicata seja considerada nula, o avalista vai ter que efetuar o seu pagamento. Por quê, prof? Porque é uma obrigação autônoma. Ninguém é obrigado a dar aval para ninguém. Eu não dou aval para ninguém. Se pedir o meu aval, eu prefiro perder o amigo, prefiro dar uns trocados para ele e falar: ó, eu não avalizo, mas eu te ajudo aqui com uns trocados aqui, mas eu não quero ser avalista não, né? Então,
Faz a caveira aí do lado do aval e lembre-se que o aval, ainda que o título seja considerado nulo, o aval vai permanecer. O aval só não vai persistir se tiver problemas quanto à forma, né? A forma dele. Então o aval foi feito com coação, ou da forma equivocada, ou era para ser aceite vir o aval, então aí não vai, aí é outra conversa. Mas regra geral, o aceite ele permanece ainda que haja a nulidade do título. Aqui, quando eu coloco um fique atento, é alguma curiosidade, alguma coisa diferente do que é a regra geral. Então ali eu estou no primeiro parágrafo, estou te lembrando que ser avalista é uma liberdade, você é se você quiser. E na falta da indicação, então eu estou sendo avalista de um título, mas eu estou fazendo um aval em branco, né? Estou avalizando o título como um todo. Então quando eu coloco um aval em branco, que eu não estou escrevendo se eu estou avalizando o endossante ou qualquer outra coisa, entende-se que eu estou o quê? Avalizando o comprador, né? Porque ele é o emitente. Foi ele que emitiu o título. Então, quando vai se colocar um aval, tem que se indicar quem é que está sendo avalizado. Nas duplicatas, se você não colocar isso aqui, vai ser entendido que reputa-se como avalizado o sacado, que é o comprador. É a única diferença aqui da lei de câmbio. Eu até anotei entre parênteses pequenininho, que é o artigo 12 da lei das duplicatas. Faça como dizia minha velha avó, faça um asterisco nisso, porque isso aqui é específico. Número 7 da nossa aula, vencimento. Para exigência de uma obrigação ou de um título, tem que ocorrer o vencimento. Então vamos ver como é que funciona isso aqui nas duplicatas. Não se admite presunção de vencimento nas duplicatas, nem vencimento a certo termo. Isso aqui eu já falei há 10 minutinhos atrás, estão lembrados? Então não admito presunção de vencimento e nem vincular esse vencimento a outra circunstância do título, por exemplo, 30 dias após o aceite. Vencimento aqui da duplicata é à vista ou a uma certa data futura. Só tem essas duas possibilidades. Prof, pode haver, a OAB perguntou aí esses tempos atrás, pode haver prorrogação da data do vencimento? Pode, segundo o artigo 11 da Lei das Duplicatas, mas você precisa de anuência do credor. Então, não é sozinho que você vai fazer isso. Se o seu credor vier e concordar, né, cobrar juros, multa e tudo mais, ele concordar, aí você pode prorrogar o vencimento, senão entende que está vencida. O vencimento antecipado aqui das duplicatas, a gente vai aplicar as mesmas regras da letra de câmbio, tá lembrado? Tem vencimento antecipado por falta de aceite, né? Então, é as mesmas regras que a gente já conhece lá para trás. Pagamento. Poxa, prof, preciso pensar em pagamento? Claro que eu preciso pensar em pagamento, entendeu? Então, obrigação quesível é quando o credor procura o devedor. Então, aqui nos títulos de crédito, regra geral, as obrigações são quesíveis. Quem deve, aliás, quem tem para receber, procura o devedor. Isso é o que é mais comum, né? Pagamento antecipado. Pode ocorrer, eu posso fazer o pagamento antecipado de uma duplicata, segundo o artigo 9º da Lei das Duplicatas, é possível sim eu fazer o pagamento antecipado. Poxa, vai ocorrer um pagamento antecipado, como que eu faço para emitir esse recibo? No próprio título, entregue o título para a pessoa. Ah, o título não está na minha posse. Emita um recibo indicando qual é a duplicata, qual a data de vencimento e tudo mais. Regra geral, no próprio título. Olha esse travessãozinho ali, ó, que é terrível. Os endossantes não têm poder de outorgar quitação. Por que o endossante não pode outorgar quitação de uma duplicata? Vou te dizer por quê. Porque o endossante ele é coobrigado, o título está circulando. Como é que você vai procurar qualquer um dos endossantes e efetuar o pagamento para ele? Não dá. Né? Ele não é o devedor final. O devedor final é o sacado. Né? Então, não dá para obter recibo de pagamento de endossante. Ele só vai ser acionado se o sacado não pagar. Isso que a gente já conversou em aulas anteriores. O sacado pagando extingue toda e qualquer obrigação dos coobrigados, inclusive dos endossantes. Protesto. Prof, protesto, o que era protesto mesmo? Protesto é ato solene para configurar a inadimplência, a mora, né? E aqui a gente vai aparecer uma figura nova aqui no protesto que a gente já conhecia lá das letras de câmbio.
Protesto por falta de pagamento, já sabemos, aqui quando não pagou tem que protestar. Protesto por falta de aceite. E aqui a gente tem a figura nova do protesto por falta de devolução. Estão lembrados? Aqueles casos em que o sacado reteve a duplicata no banco lá, e ele não devolveu e não me mandou lá a comunicação que ia reter, eu protesto ele para poder ter o vencimento antecipado. Essa minha fala vem lá do artigo 13 da Lei das Duplicatas. Vamos dar uma analisada rápida, eu tentei fazer um esqueminha aqui para vocês para ficar mais fácil. Quais são os efeitos do protesto nas duplicatas? Vamos pegar a primeira condição, né? O protesto por falta de aceite. Bom, o aceite é aquela condição de comprometimento, né? De pagamento ali do sacado. Então, o sacado não quis emitir o aceite. Então, aliás, até quando que eu posso realizar o aceite? Penso eu que até a data do vencimento, ou desde que seja me apresentado. Vimos alguns slides ali para trás que o sacado tem 10 dias para devolver o título. Então, vamos olhar aqui como é que funciona, quais são os efeitos do protesto por falta de aceite. Então, configuração do aceite presumido e possibilidade de cobrança dos codevedores indiretos. Então, quando eu faço o protesto por falta de aceite, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que é o vencimento antecipado da obrigação, é como se fosse a configuração do aceite presumido, e eu vou poder exigir de cara os coobrigados, né, o devedor sacado e os endossantes. Então, só que aqui tem uma pequenita diferencita. Como estou falando aqui de compra e venda, eu preciso fazer a prova do quê? Do cumprimento da obrigação. Qual obrigação? Estou falando de mercadoria, então eu tenho que juntar o comprovante de entrega da mercadoria. Então, protesto por falta de aceite mais comprovante de entrega da mercadoria, o sacado se torna devedor da obrigação. Então, tentei fazer ali como um esqueminha, ver se você entende lendo. Efeitos do protesto por falta de pagamento. Então, o título venceu e não foi pago. Então, ele tinha endosso, né? Endosso não, ele tinha aceite, endosso é transferência. Se tinha endosso, não importa. Ele tinha o aceite, mas ele não foi pago, entendeu? Então, o sacado não pagou. Então, mas eu tenho que juntar essa questão da falta aí do pagamento, né? O protesto por falta de pagamento, mais o cumprimento da obrigação, eu consigo fazer o quê? Se já tivesse o aceite, o sacado já era obrigado, mas aqui eu estou falando de protesto. Então, venceu a obrigação, ela era vista, por exemplo, venceu, ele não pagou, eu protesto a obrigação, junto o comprovante que eu entreguei a mercadoria para ele, e o que acontece? Ele se torna obrigado. Aqui, ó, o protesto deve ser feito de forma tempestiva, então eu tenho 30 dias após o vencimento, cuidado com isso. A minha recomendação que eu dei em sala de aula é: venceu, não pagou, faça o protesto, que daí você vai evitar prescrição, vai poder cobrar os endossantes e codevedores e não vai ter problema aqui de exigência aqui de coisa. Então, duplicata, cuidado com ela, porque ela foi criada, ela funcionou, hoje nós temos PIX e outras coisas, por isso que ela está um pouquinho em segundo plano. Mas ela deu certo e ajudou muito o direito aqui na questão da circulação de riquezas. Efeitos do protesto por falta de devolução. Então, quando o sacado não devolve o título. Eu anotei ali, ó, não há efeitos específicos. Por que não há efeitos específicos? Porque se ele não devolveu o título e o título não tiver vencido ainda, eu vou fazer o protesto por falta de aceite. É aquelas regras ali de cima. Se o título era visto e ele não devolveu, eu vou fazer o protesto por falta de pagamento, tanto faz. Então, ou por falta de pagamento, ou por falta de aceite. Então, não tem efeito específico para aplicar qualquer um dos dois. Aqui eu coloco um fique-sabendo. O fique-sabendo que eu estou colocando com relação ao protesto é que a duplicata admite a figura do protesto por indicação. Prof, eu nunca ouvi falar de protesto por indicação. O protesto por indicação é quando o credor ele emite um documento onde ele indica todas as informações a serem protestadas. Então, ele indica o número da duplicata, o valor, o vencimento e tudo mais, encaminha isso para o cartório e o cartório faz o protesto por indicação. Então, aqui na duplicata existe essa possibilidade
de fazer o protesto por indicação. A gente não falou disso ainda lá nos outros títulos de crédito que a gente já viu. Ação cambial, prof. Como é que funciona a ação cambial referente à duplicata? Bom, vamos olhar a execução do devedor principal. O que eu preciso fazer para executar o devedor principal, o cara que pegou a mercadoria e não pagou? Se ele deu o aceite no título, ele é devedor, concorda? Então eu posso entrar direto, não preciso fazer mais nada. Se ele emitiu o aceite. Se ele não emitiu o aceite, aí é diferente. Então eu tenho que fazer o protesto do título e juntar o comprovante da entrega para eu poder distribuir a minha ação de execução. Professor, quanto tempo eu tenho de prescrição? Quanto tempo eu posso entrar com a ação de execução aqui por falta de pagamento ou por recusa aqui do aceite? 3 anos. Então, um prazo maior porque você entregou uma mercadoria, concorda? Você não quer perder. Execução dos devedores indiretos. Quem que é devedores indiretos? Os endossantes, né? Olha só, essencial o protesto tempestivo em 30 dias, dispensando o comprovante de entrega de mercadorias. Por que eu dispenso o comprovante de entrega de mercadorias contra o endossante? Porque ele não participou do negócio de compra e venda, ele só endossou o título, então eu não preciso juntar comprovante de entrega de mercadoria porque ele não participou disso. Aqui o prazo de prescrição para você entrar com a ação de execução é menor, 1 ano só. Prof, por que é 1 ano só? Porque ele é coobrigado, né? Mesmo prescrevendo a ação contra ele, tem a possibilidade de você entrar contra o devedor principal. Não é possível ajuizarmos ações contra o emitente. Por quê? Porque ele é o próprio credor, tá lembrados? Ele é o beneficiário. Então eu fiz questão de colocar isso, que eu vi numa assertiva isso e fiquei pensando, meus alunos caem aqui nessa conversa, aqui nesse paparanho. As outras ações que a gente já conversou na aula 4, na aula do cheque, ação de cobrança é possível, nós vamos discutir a causa debente aqui da duplicata. Ação de locupletamento também é possível, nós não vamos discutir a causa aqui da emissão da duplicata e vamos ficar apenas com a questão da ausência de pagamento. E ação monitória, que eu já disse que se você for meu aluno, você vai lembrar que é procedimento especial, vai ser um bom advogado e vai se lembrar que na inicial da ação monitória você não é obrigado a discutir a causa debente. E já o requerido, né, aquele que vai fazer a defesa da ação monitória, ele vai verificar se ele quer ou não discutir a causa debente. Se ele também não quiser, não vai ter discussão de causa debente na monitória, vai ser só discussão do inadimplemento. Se ele quiser, ele pode trazer essa discussão à tona. Então isso aqui é a mesma ideia da aula 4, não vou tomar tanto seu tempo. Agora, isso aqui é importante, hein? Quando você vai estudar ali a origem, a parte histórica da duplicata, que eu nem estou tratando aqui porque não cai em provas da OAB, nem no segundo plano aqui, eles entendiam que a duplicata, como ela é emitida com base numa fatura, então eles entendiam que o próprio título era a primeira via e a nota ou fatura como se fosse uma segunda via, né? Uma segunda duplicata, que é um segundo documento que prova a compra e venda. Então olha que ideia interessante. Se aquele primeiro título lá, a duplicata original, se eu mandei ela para o sacado e ela se extraviou, perdeu, sumiu, né? Então, só sobrou a nota fiscal. Eu posso emitir outra duplicata? Eu posso. Eu emito a segunda via. Informo lá em cima que é a segunda via da duplicata. Como é que o direito chama isso? Triplicata. Pelo amor de Deus, não tem como errar. Triplicata é a segunda via da duplicata que está sendo emitida com base ali na fatura, na nota fiscal. Os alunos que nunca ouviram falar, eles pensam que é o quê? Que é a terceira duplicata. Então, cuidado. Você, meu aluno, não vai errar nunca mais. Prof, o que é triplicata? É a emissão da segunda via da duplicata, que por algum motivo a primeira via se extraviou, sumiu, o sacado ficou com ela, não quis mais devolver, eu preciso dela, eu emito a segunda via, que é a triplicata. Certo até aqui? Moleza, né? Então, até aqui o item número 10, a gente terminou de tratar a duplicata regra geral com referência à compra e venda mercantil. Vou falar um pouquinho agora da duplicata da prestação de serviço. A duplicata na prestação de serviço, primeiro travessão, ela é sempre facultativa. Eu não sou obrigado a emitir uma duplicata de uma prestação de serviço. Eu emito se eu quiser. Então é diferente lá do contrato de compra e venda mercantil, que eu preciso emitir a duplicata, porque senão como é que eu vou receber?
Ah, prof, eu vou mandar um Pix. Não, calma, estou falando de Pix, estou falando de duplicata, títulos de crédito. Então, lá na compra e venda mercantil ela é obrigatória. Aqui não, aqui ela é facultativa. Segunda coisa, mesmo regime jurídico. Como assim mesmo regime jurídico? A gente está falando de duplicata, é a mesma coisa, só está mudando o objeto, diferenciando-se apenas quanto ao protesto, uma vez que exige-se o comprovante da prestação de serviço para que o protesto seja lavrado. Então, a única coisa que diferencia a duplicata da prestação de serviço da duplicata da compra e venda mercantil é que para eu efetuar o protesto dela, eu preciso juntar aqui o comprovante que o serviço foi prestado, concorda? Proibição de emissão. Tem duas figuras aqui, duas classes de profissionais que não podem emitir duplicata de serviço. Uma delas são os profissionais liberais, então você meu aluno, vai conseguir lembrar que nós advogados, né, médico, arquiteto, dentista, não pode emitir duplicata, está proibido por lei, e aqueles prestadores de serviços eventuais também não pode. Então, essas duas classes de pessoas não dá para emitir duplicata por prestação de serviço. Eu faço uma anotação ali embaixo, os profissionais liberais podem emitir fatura ou conta de serviço registrada em cartório de títulos e documentos. Isso é uma outra possibilidade de emissão ali de um documento para receber, mas não é duplicata. Esses não podem emitir duplicata. Olha, lembra isso aí, que isso é fácil, faz um asterisco no seu caderno. Já encaminhando para a parte final da aula, só faltam falar dois tópicos, que é um sobre a duplicata virtual, que é rapidinho, e outro sobre a duplicata escritural, que é a inovação agora em 2020. Então, a duplicata virtual, o próprio nome já está esclarecendo o assunto. Ela é de emissão online, emitida aqui pelo computador, e envio feito por instituição financeira. É feita uma emissão de uma ficha de compensação e encaminhada ao devedor. Não havendo pagamento na data, né, vai haver um envio magnético para o cartório de protesto. Lavado o protesto, o credor ou o banco, né, porque estão lembrados que o banco que fez a emissão, pode ajuizar a ação de execução com base no protesto, mais o comprovante de entrega de mercadorias. Hoje em dia, as duplicatas mais usuais são essas aqui, virtual. E, finalmente, chegamos na duplicata escritural. Isso aqui é a inovação de 2020. Pode ver que está ali, minha última tradução está anotada assim, disciplinada pela circular número 4016, de 4/5/2020, pelo Banco Central. É a Lei 13.775 de 2018. Eu até acho que teria que se falar muito mais sobre esse assunto, mas eu vou abordar aqui de forma sucinta, de forma resumida, que para não estender muito, porque a gente está beirando aqui já os 60 minutos de aula. Então, essa lei que promulgou a duplicata escritural, o Brasil é o primeiro a criar essa figura, né, a existir a questão dessa duplicata escritural. O que é isso? É uma emissão mediante lançamento de um sistema eletrônico de escrituração, gerido por quaisquer entidades que exerçam atividade de escrituração de duplicatas escriturais. Então, você tem que ter uma entidade que preste esse serviço, que já foi previamente autorizado, e você vai lá e faz a emissão dessa duplicata por meio desse agente aqui, dessa entidade que faz essa atividade de escrituração. Não é a mesma coisa lá da duplicata virtual, tá? Aqui, na duplicata escritural, é necessário registrar todos os atos cambiários, como a gente veio falando até agora, endosso, aval, pagamento, tudo tem que ser registrado. E esse sistema de escrituração, ele realiza todos os procedimentos envolvendo a questão da emissão das duplicatas, incluindo a apresentação, incluindo o aceite, a devolução, a formalização da prova do pagamento, a transferência da titularidade, até mesmo a inclusão de informações sobre o ônus, informações sobre ônus e encargos. Então, mas por que foi criado isso, professor? Olha ali, eu até anotei os benefícios. Com isso a gente tem maior segurança, a eficiência está sendo aprimorada, a gente tem uma assertividade de dados, porque é como se fosse um pré-cadastro, né? Então é um sistema que só faz isso, então quem está fazendo tem autorização para fazer, e quem está querendo fazer a emissão também tem autorização para estar fazendo essa emissão. Então a gente reduz fraude. Isso aqui é a inovação do direito empresarial brasileiro, duplicatas e escriturais. Acho que vocês vão cruzar com elas
já já aí na profissão de vocês. Então, com isso, eu penso que a gente está terminando a aula 5. Vou subir ela ali para o meu canal. Boa prova. Guarde essa aula aqui, faça um download no seu computador para você depois assistir para a OAB. Se você gostou dela, dá um joinha lá, um like no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e anote lá, faça os questionamentos que você quiser que eu respondo para você. Beleza? Então, até mais, a gente se encontra.